Olá, minha gente. A minha ideia, diante do coronavírus e da crise econômica que o Brasil está passando, é relembrar o que o meu governo, o nosso governo, fez na crise de 2008, 2009 no Paraná. O coronavírus, deixando de lado as bobagens que o Bolsonaro diz na televisão e tudo mais, tem medidas muito claras a serem tomadas, que é o isolamento social, é importantíssimo, quem puder fazer deve fazer de forma absoluta, e o uso de máscara quando sair à rua. Eu estava lendo agora há pouco na internet mesmo o sucesso do uso de máscaras em Hong Kong, lá do lado da China. E outros países também, com o isolamento e a máscara, têm resistido ao aumento extraordinário do coronavírus, que acaba impossibilitando o atendimento médico por falta de hospitais e respiradores e tudo mais. Então isso é muito claro, é isolamento social, uso de máscara e, se possível, manter uma alimentação saudável, com frutas, verduras e tudo mais. Agora, minha gente, eu lembro que na crise econômica de 2008, 2009, nós estamos vivendo essa crise agora também, mesmo antes do coronavírus. Os erros e as bobagens do Guedes estavam provocando uma situação muito difícil no Brasil do ponto de vista da economia. O que nós fizemos naquela época para auxiliar a população e não deixar parar a economia? Vamos tentar relembrar isso. Em primeiro lugar, eu reduzi por decreto cerca de 100 mil, primeiro 95 mil, depois mais algum, 100 ou 104 mil itens. Reduzi o ICMS de 104 mil itens de bens de consumo salário. Aquilo que o trabalhador compra com o seu salário e que é fundamental para a manutenção da sua casa, para a alimentação da sua família. Isso foi muito importante. E nós conversamos com os supermercados e tudo mais, dizendo com toda clareza que nós queríamos que essa redução do imposto fosse transmitida para o consumidor. Senão a gente revogaria a medida. Funcionou bem. Redução de mais de 100 mil itens de bens de consumo salário necessários à vida das pessoas. Nós cuidamos das pequenas empresas. Pequenas e microempresas são as que dão mais emprego no país. Nós acabamos com a substituição tributária. Não tinha substituição tributária para a pequena empresa. E reduzimos o imposto das pequenas e microempresas para uma média de 2,5%. Então, por exemplo, uma empresa que pagava, vamos dizer, 18 mil reais de ICMS por mês ia pagar 1.800, números aleatórios, não estou fazendo o cálculo exato, mas as proporções são mais ou menos essas. Mas daí, em seguida, nós criamos no Paraná o maior salário mínimo regional do Brasil. O pequeno comerciante pagava muito menos de ICMS, mas pagava um salário mínimo razoável para os seus trabalhadores. Com isso, a economia girava, porque sem salário, nem a pequena empresa funciona. Não funciona a padaria, não funciona a mercearia, a pequena loja, o botequim. Então, nós criamos no Paraná o salário mínimo mais alto do país. Foram medidas muito interessantes. Da noite para o dia, as lojinhas do interior todo, das periferias das cidades, começaram a ser iluminadas à noite, prateleiras estavam vazias, ficaram cheias, e começou a rodar a economia alavancada por uma redução brutal de ICMS e por um aumento muito consistente do salário dos trabalhadores. Essas foram algumas medidas, mas vamos a outras. A Sanepar ainda estava na nossa mão. Depois, com o Ratinho e o Beto Richa, eles venderam a Sanepar. Paranaense, se você não sabe disso, fica sabendo agora. Eles venderam 80,3% das ações da Sanepar. Mas nós queríamos uma tarifa extremamente reduzida para as pessoas de baixo consumo de energia e baixo poder aquisitivo. Então diziam, não, vocês estão jogando o dinheiro fora. Não, você veja o que o Estado economiza em saúde, quando num dia frio de inverno
uma família pode tomar um banho quente sem se resfriar, é evidente que isso foi extraordinariamente interessante para as famílias e na renda também. O dinheiro que sobrava girava na economia. Fizemos a mesma coisa com a tarifa de energia elétrica. Baixamos muito para as famílias mais pobres, quase nada. E criamos uma irrigação noturna, uma tarifa especial para irrigação noturna. Ora, minha gente, as usinas, as turbinas giram a noite inteira, a água continua correndo e não há consumo à noite, a economia praticamente para. Então, nós não prejudicamos a Copel, mas baixamos a tarifa para as pessoas utilizarem na agricultura, pequena, média e grande agricultura. Porque mais importante na agricultura do que adubo e químicos é água. Sem água, a agricultura não funciona. Então, nós viabilizamos a irrigação noturna e criamos um projeto de financiamento para sistema de irrigação com 1% de juro ao ano. 1% de juro ao ano. Os pequenos proprietários, a agricultura familiar, que produz aquilo que vem para a nossa mesa, porque a grande agricultura produz soja para ser exportada, 70% para o Japão, uma outra parte para o resto do mundo, milho, soja, algodão, e a gente não come isso, né? É importante para a economia, não estou dizendo que não é, mas nós criamos um fundo de aval para o pequeno agricultor, agricultura familiar rural. O pequeno agricultor muitas vezes está numa terra há 3, 4 gerações, mas nem teve a atenção ou condição de fazer um inventário para dar garantia num financiamento federal barato. Então nós criamos um fundo de aval em que o Estado do Paraná era o avalista para qualquer agricultor produtivo, sem perguntar como é que estava a propriedade da sua terra, se tinha feito inventário ou não. Isso funcionou também extraordinariamente bem. Outra coisa que fizemos, vocês, como eu, sabem que a corrupção estava tomando conta da política do Brasil, não é? A nível federal, a nível estadual, a nível municipal, isso virou uma verdadeira zona. E as fiscalizações estaduais achacavam os pequenos empresários. Então, eu proibi que a fiscalização do Estado do Paraná entrasse numa pequena empresa, a não ser que houvesse uma denúncia e a fiscalização fosse autorizada por um diretor da Secretaria da Fazenda. Acabei com aquela mordeção, aquele fiscal malandro que encosta a barriga no balcão, leva uma garrafa de cerveja, leva uma picanha, leva algumas coisas, ameaçando uma infração. Isso deu um fôlego para os pequenos e médios empresários do Paraná. Minha gente, foram estas as medidas que nós tomamos na crise de 2008, 2009. Agora, o fundamental é que o governo federal, o Congresso Nacional, acabasse com aquela PEC do fim do mundo que proíbe investimento público. Numa crise recessiva, a economia só funciona quando o Estado toma a frente. Um empresário razoavelmente inteligente não vai investir quando ele souber que os salários são muito baixos e que a capacidade de consumo da população é nula, ele não vai ter para quem vender. Mas quando o Estado, que não precisa de lucro, investe em infraestrutura, em obras públicas e em tudo mais, a economia passa a girar de novo. Eu estou fazendo esse live, essa conversa com vocês, quase como uma sugestão para o novo governador, para o Ratinho. Ele parece que está paralisado, não está fazendo quase nada. Não ouço mais falar dele. Ele podia dar uma olhada nessas medidas que nós tomamos, melhorar algumas, pensar em outras e mexer na economia, mostrar que o Estado existe, mostrar a presença do governo. É muito importante isso nesse momento. Agora, a nível federal tinha que acabar com aquela PEC do fim do mundo que impede investimento federal. E tirar o Meirelles, que é um liberal que está fazendo um governo, que é ele que governa o Brasil, o Meirelles, né? O Bolsonaro só faz aqueles shows para divertir o povo, pautar a imprensa, uma coisa completamente ridícula. Não consegue mais nem demitir um ministro com o qual ele não concorda ou nomear o que ele concorda. Ele está perdido. Mas o Meirelles está mandando. E com um tipo de política que fracassou no mundo inteiro. Esse liberalismo econômico não funciona. O Estado tem que intervir nesse momento e dar forças para a economia privada girar.
salário para os trabalhadores, garantias sociais de emprego, salário para que ele possa gastar, fazer girar a roda da economia no Brasil. O que eu coloquei para vocês é o que eu pude fazer na época da crise de 2008, 2009, porque o governo do Estado não tem a possibilidade de ação que tem o governo federal. Nós não podemos mexer na moeda, nós não podemos mexer nos investimentos, nos grandes investimentos públicos. Então, dentro do que era possível, eu dei um quadro para vocês do que nós fizemos. E com grande sucesso à época. Grande sucesso. Então, eu deixo isso aqui como sugestão para o governo do Ratinho. Acorde, ter que fazer alguma coisa. Não é possível que o governo desapareça completamente. Prefeitura de Curitiba recapando rua. Gente, diante do coronavírus, é isolamento social para valer. Isolamento social para valer. E máscara quando sair à rua. Mas sair o menos possível à rua. Eu vou tentar dar uma olhada aqui agora no pessoal que está falando. Eu estou gravando no meu telefone celular. Então, a letra é muito pequenininha. Vou ter que me aproximar um pouco. Mas o recado que eu queria dar ao governador Ratinho e lembrar aos paranaenses é que sempre se pode fazer alguma coisa, mesmo não tendo a autonomia e a capacidade que tem o governo federal. O fundo de aval foi muito importante para a produção da agricultura e vai ser muito importante daqui para frente, no fim do coronavírus, com a economia sempre paralisada. E passamos também a subsidiar empréstimos para iniciativas de pessoas empreendedoras. Foi realmente um sucesso, a quantia foi significativa. O Estado sempre pode fazer alguma coisa. O governador tem que estar de olhos abertos. E digo mais, eu coloquei aqui algumas coisas que nós pudemos fazer no Paraná. Mas hoje, na crise, tem muitos estados do Brasil tomando medidas interessantes. O governador devia dar uma olhada no que esses estados estão fazendo e se inspirar, repetir ou melhorar algumas medidas que estão sendo tomadas. Eu vejo, por exemplo, as tentativas do secretário da Educação. Eu não concordo com ele, com o que ele faz, mas ele é um cara esforçado. Por exemplo, esse ensino à distância que ele está tentando. Nós tínhamos a TV educativa, nós tínhamos a televisão Paulo Freire distribuindo conteúdo para todas as escolas do Paraná. Agora contrataram aí canais privados de televisão para fazer um curso que não tem programação, não tem preparo, está mal colocado. Secretário da Educação, não seria o momento de realizarmos círculos de leitura, fazermos as crianças das escolas, nesse momento de crise, lerem livros importantes no mundo, autores, Monteiro Lobato no Brasil, autores franceses, autores americanos, autores brasileiros, fazer grupo de discussão, arejar a cabeça dessa meninada toda nesse momento. Porque da forma com que estão fazendo e com o dinheiro que estão gastando com a Record e com outra televisão aí, não tem nenhum sentido. É jogar dinheiro pela janela ou dar dinheiro para apoiadores. Minha gente, o que eu queria dizer a vocês é mais ou menos isso. Agora eu vou dar uma lida aqui, me aproximar mais da telinha, para ver o que vocês estão conversando comigo. Volta Riquião, Orlandiana, Gisele, sempre ideias brilhantes, obrigado Gisele. Vamos lá ver, gente. Tem mais ninguém interferindo no nosso papo aqui. Então, o recado era esse. É possível fazer alguma coisa. O governo tem que ter iniciativa, tem que olhar para o que acontece no Brasil inteiro, no mundo, tomar medidas firmes e fortes. Senão não é governo, não é nada. Eu lembro do Ratinho dizendo que ia transformar milho em frango, frango em nugget, nugget em peru, peru em pneu. É aquela bobajada que acabou num momento de desmoralização da política, levando o Ratinho para o governo do Estado com a sua absoluta inexperiência, desconhecimento da economia e da administração pública. Mas ele está lá, se esforça, Ratinho, tenta dar uma resposta. O Paraná espera isso de você. Um abração, minha gente, eu encerro aqui.